E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Petra Mesquita por aqui, mais um Críticos do BBB com uma semaninha, te falar, conturbada, tá? E aí, pra comentar com a gente, trouxemos Jessie pra falar sobre gente. tudo que tá acontecendo nessa semana, né, Jessie? E quanta coisa, né? Essa semana, meu Deus do céu, a sensação é que foi o mês inteiro de programa. Exatamente. Em uma semana só. Bom, a gente não imaginava Vanessa Camargo, né, sendo aí expulsa. Eu imaginava uma votação, a eliminação normal. Mas o que a Jessie achou disso? Muita gente na internet tá falando, foi injusto. Outras pessoas, foi justo. Justo ou injusto, Jessie? Eu acho que não necessariamente é sobre justiça também, sabe? Porque assim, se a gente for olhar por esse lugar, todas as coisas que aconteceram com o Davi foram extremamente injustas em relação à Vanessa. E é o que tá na regra, infelizmente tá ali. Se as pessoas não viram aquilo como algo muito grande para que ele, né, tenha tido essa atitude de se sentir mal, se incomodar e ir lá falar, aí é sobre as pessoas, não necessariamente sobre ele. Ele sabe o que ele tá passando lá dentro. Quantas vezes ele foi colocado de lado, foi xingado, foi difamado, né? E as pessoas não estão fazendo nada. Aí quando é o lugar da Vanessa, aí todo mundo, ai, coitada, tadinha, não devia ter feito isso. Gente, pelo amor de Deus, é só assistir o programa, sabe? Não tem como dizer que tá tudo bem e a Vanessa saiu por injustiça. Não, eu acho que aquilo ali foi só a gota d'água, entendeu? Tudo que já tinha acontecido com ele naquela mesma semana, eles tinham discutido ali na cozinha, ela vai e fala várias coisas pra ele, chama ele de moleque, fala que a voz dele incomoda, e aí depois, dentro da casa, as pessoas já vão todas lá acolher ela, falar, nossa, tá tudo bem, e ele continua sendo a pessoa excluída. Então eu acho que ele já vinha carregando muitas coisas, e aquilo ali foi só o motivo pra ele conseguir, de alguma forma, mostrar que ele tá se incomodando, sabe? Então você concorda? Concordei super, eu acho que ela deveria ter saído mesmo. Até mesmo depois que, né, ela dá o tapa ali no pé dele, depois no quarto do líder ela vai reclamar sobre ele, Exato. Enfim, tem todo um contexto envolvendo isso. Mas assim, o pessoal da casa ficou muito pistola com o Davi. Eu fiquei muito triste. Exato. O que você achou? Eu fiquei triste, principalmente assim, por exemplo, ver a Lady Ellen indo lá e atacando o Davi e culpando ele. Eu acho que é aquela história, né? A culpa nunca é da vítima. Então assim, o Davi denunciou. Gente, é o que acontece no Brasil todos os dias. As pessoas denunciam e muitas vezes elas ainda saem como culpada. E você sendo uma pessoa preta, então, nem se fala. E a sensação que eu tive é essa, sabe? E ver a Lady, que foi aquela pessoa que lá no começo do programa chamou o Luigi e falou, então, você falou não foi legal e agora ela tá atacando o Davi por uma coisa que ele se sentiu incomodado, isso me incomodou muito, assim, sabe? Então, assim, foi muito triste. Eu falando a verdade, assim, esses 2 últimos dias de Big Brother, eu não conseguia assistir com tranquilidade. Eu sempre assistia com um aperto muito grande, assim, sabe? Porque são coisas que também me atravessam. Eu também me sinto deixada de lado. Sim. Quando eu vejo uma coisa como essa, eu me sinto mal, me identifico com essa situação. Porque se fosse ao contrário, tenho certeza que o Davi teria saído da casa preso, entendeu? Ainda mais dentro de um contexto em que ele já vinha sendo colocado como agressivo, como uma pessoa, como mesmo a Yasmin falou, psicopata e todas as outras coisas que já disseram sobre ele. Aí ele vai lá, entra bêbado e dá um soquinho na perna da Vanessa pra ver. Isso é uma outra história, isso, né? Com certeza, gente, é o que eu falo. Com certeza o Davi, primeiro, pela própria casa, ele seria escorraçado. Segundo, imediatamente a produção ia tomar partida, ia tirar ele da casa e aqui fora as pessoas iam continuar colocando ele nesse lugar, porque ele sempre, como todas as outras pessoas pretas, se fala, é agressivo, se reclama, é vitimista, sabe? Então acho que são coisas muito maiores. E óbvio, eu não tô falando que o Davi é a pessoa mais certa do mundo, até porque o Davi teve também várias falas problemáticas dentro desse contexto histórico, dentro desse contexto cultural, de letramento, de questões de gênero. Ele teve falas assim, e isso não dá pra passar pano. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem que analisar o contexto geral. Dentro dessa perspectiva, a quantidade de coisas problemáticas que o Davi falou nem se compara à quantidade de coisas problemáticas que ele sofreu dentro da casa. Se for colocar numa balança, Exato. Realmente a gente vê que o Davi tá sofrendo bem mais do que... E você vê que todas as falas que ele teve até agora, que foram relativamente problemáticas dentro desse contexto, porque quer queira, quer não, a gente espera que as pessoas hoje, por toda a informação, por todo acesso à internet e divulgação que a gente tem de todas essas pautas, todo mundo saiba sobre letramento racial, todo mundo saiba sobre questões de gênero, todo mundo saiba sobre todas essas outras pautas que envolvem o que a gente hoje acredita como certo, sabe? Mas essa não é a realidade do país, essa não é, infelizmente, os grandes centros, eles estão caminhando para o letramento, mas quando a gente olha para outras regiões do Brasil... A gente vê um déficit enorme, Pelo né? amor de Deus, gente, não chega, as pessoas... É uma questão cultural, por exemplo, quando o Davi fala, eu sou homem, não sou viado, gente, pelo amor de Deus, quantas vezes eu
escutei isso dentro da minha família. Os meus tios até hoje, se duvidar, reproduzem falas como essa. E eu tenho que estar lá o tempo todo corrigindo. Gente, não é assim, não pode falar isso significa, sabe, trazer isso no lugar de educar, mas ele vem dentro desse contexto, sabe? E ele mesmo falou, né? Ele falou assim, meu pai que falava isso pra mim. Exato. E, enfim, eu acho que o BBB tá servindo também pra ele aprender essas questões. Exato, e todas essas vezes que ele foi pontuado, Davi, isso não é legal, você não deveria falar, nunca mais ele falou, ele entendeu? Agora, por exemplo, outros participantes lá que tiveram falas problemáticas, aí depois você viu a pessoa reproduzindo de novo, como a gente até tinha comentado antes de começar o programa, do Rodriguinho, né? Rodriguinho teve várias falas gordofóbicas e continuou reproduzindo essas falas mesmo depois de alguém ter chamado a atenção, sabe? Então é isso, acho que a gente tem que também colocar na balança. E vamos falar sobre se Davi não tivesse ido ao confessionário, a produção teria expulsado Vanessa Camargo? Ou foi justamente só por conta da denúncia do Davi, digamos assim? Eu acredito que não, sabe? Porque assim, por exemplo, lá no início do programa a gente teve o embate do Davi com o Nizam, ele chamando o outro pra briga, né? Mas assim, ninguém foi pro confessionário, a produção não falou nada. A gente teve também aquela discussão do Davi com o Bin, que ele até encostou o rosto um no outro, que se o Davi tivesse ido no confessionário também poderia ter sido reavaliado, não aconteceu nada. Então, pode ser que realmente o fato do Davi ter ido lá falar fez com que a produção revesse as imagens, analisasse dentro desse contexto. Porque no final das contas é isso, gente. Às vezes acontecem coisas ali dentro que se você for olhar ao pé da letra, é agressão. Se você fala alguma coisa, sei lá, chama a pessoa pra briga, tá lá nas regras, falando que não pode. Às vezes numa discussão você fala uma coisa que não deve, empurra a pessoa. Às vezes na brincadeira até. Como, por exemplo, a gente já teve a eliminação da Ariane na final do programa. Era amiga dela, ela empurrou uma amiga. Verdade. Não foi, tipo, na intenção de agredir, mas foi eliminada. Então é isso, eu acho que assim, algumas situações ali, quando analisadas, levam para o lugar da desclassificação da pessoa. Mas muitas vezes não vai, porque ninguém repercute, porque aquela cena passou despercebida, sabe? Por exemplo, na minha edição, a Natália teve vários momentos de tensão ali, que eu estava próxima dela, e um desses momentos ela até deu um tapa em mim. Algumas pessoas aqui fora até tinham pedido a expulsão dela na época. Só que eu não me posicionei em relação a isso lá dentro, porque eu não tinha percebido nesse lugar, e eu tenho certeza que também não era a intenção dela. Só que isso não foi pra frente. Mas se fosse ao contrário, se eu tivesse sentido e tivesse falado, provavelmente poderia ter, entendeu? A expulsão. E eu acho que também parte muito do lugar de como a pessoa se sente, né? Exato. O Davi falou isso, eu me senti desrespeitado, me senti agredido. Então, e se a produção analisou, eu acho que a gente tem que confiar. E no final das contas, é importante dizer assim, que no final das contas, independente do Davi ter ido falar ou não, quem elimina e desclassifica qualquer participante é a produção. Sabe? Então não tem como as pessoas dizerem, porque foi o Davi. Tudo bem que a gente assistiu a edição no sábado e nitidamente a edição parecia que queria contar a história de que o Davi era o culpado, né? Já começa falando que depois de analisar as imagens e de ouvir o Davi pedir a expulsão da Vanessa, ela saiu. Então isso já também leva um certo, acho que de alguma forma a edição também provoca essa dúvida para as pessoas que assistem, né? Será que realmente ele fez de propósito para eliminar a Vanessa? Mas é um jogo, gente. Independente de qualquer coisa, é um jogo. Eles estão ali competindo de alguma forma. O pessoal aqui fora, na verdade, está falando que o Davi pode perder o favoritismo por conta dessa atitude. Você acha que realmente pode? Ou assim, é que eu acredito que tá tão definidinho já e eu acho difícil mudar, né? Acho que ele pode ter traído alguns haters, mas você acha que o cenário muda? O Davi passa a não ser tanto favorito assim? Então, eu sempre falei isso desde o início, assim, dos programas que eu já participei falando de BBB, que o Davi era o único inimigo dele, que só ele poderia tirar esse favoritismo, até porque independente do que acontecesse ali não ia mudar. Mas assim, eu acho que o fato dessa história ter sido contada dessa forma, da Vanessa ter saído, do Davi ter sido a pessoa que foi lá e falou como se sentiu, e as pessoas não viram isso, algumas pessoas não viram isso de uma forma positiva, pode ser que ele perca um pouco do favoritismo, sim. Eu acho que agora a gente vai ver isso nesse paredão. Ele sempre teve poucos índices de votação, mas eu acho que nesse a gente vai ver um número um pouquinho maior. Mas ainda assim eu não acredito que ele saia e não acredito que ele tenha perdido o favoritismo, não. Eu também acho que não. Acho que Davi chega na final e é o campeão dessa edição. E assim, quer queira, quer não, assim, são bolhas, né? Assim, eu sempre falo que eu, como ex-participante,
sempre digo que o BBB acontece em várias esferas, assim, né? A gente tem o BBB do Instagram, tem o BBB do Twitter, tem o BBB do sofá, tem do o pay-per-view. do pay-per-view. Então, assim, ó, cada uma dessas histórias vão sendo contadas de forma diferente. Quem assiste a edição vai ter uma perspectiva, quem assiste via notícias de Instagram vai ter outra, e assim vai, sabe? Só que no final das contas, ainda quem define é a galera que tá no sofá, porque é a grande massa, é a galera que realmente assiste e que realmente vota. E agora, com o voto único, a gente dá uma possibilidade de essas pessoas que estão no sofá terem voz. Porque aí você tem a chance da pessoa votar só uma vez e conseguir dar uma decidida, né? Exato, o placar foi final, assim né? com a Denisiane lá, e a Fernanda, a Denisiane foi a eliminada. Exato. Isso é verdade. Vamos ver o que vai acontecer, vamos ver se Davi vai continuar aí como favorito, mas Jessie já deu a opinião dela sobre. E aí eu queria mudar um pouquinho de assunto, porque outro assunto que tá muito em alta, e pra piorar, não só lembraram, como o Lucas voltou a falar de novo com a Pitel, de que ela bagunçou, a Baiana bagunçou. De novo, ele falou de novo ontem na piscina, né? Então assim, gente, pelo amor de Deus. O que você acha dessa atitude do Lucas? Assim, ele já não tava tão bem, agora já era. Como ela mesma disse, a Camila ontem falou sobre isso, assim, de já ter conversado com ele antes de entrar na casa, e ela também acredita que traição não é só sobre o ato. E eu também concordo que não é sobre o ato físico de beijar, transar e qualquer coisa. Eu acho que a partir do momento que você tem um combinado com a pessoa, você tem um acordo, essas coisas também envolvem. O flerte também envolve, é um desrespeito em rede nacional. Ele é casado, aí ele tá lá dentro da casa com a outra pessoa, a mulher aqui fora, fazendo de tudo pra deixar ele bem nas redes e tudo mais. E aí ele vai lá e, de alguma forma, eu acho que assim, envergonha ela publicamente, né? Porque quer queira, quer não. Eu imagino que ela tenha se sentido péssima, né? De se ver colocada nesse lugar. Mas, rede nacional, gente. Tipo, todo mundo vendo, né? O que tá isso, o BBB, ele escancara a cara do Brasil, de todas as formas, né? Vamos ver se é nos próximos capítulos, porque inclusive ela tá com mais seguidores do que ele, não, já mais, conseguiu... 10 vezes mais. Eu acho que ela tem, tá com 1 milhão e 300. Menos de 200 mil e ela tá com quase 1,5 milhão. Imagina, gente, de um dia só. Ou seja, já esperamos que a Camila no próximo reality já conseguiu aí, maravilhosa, forças pra Camila, gente, mas realmente a gente se coloca no lugar da mulher, com né? Certeza. Você passar por isso em rede nacional é vergonhoso. Tem toda a questão de ser, acho que foram 16 anos de casados, então assim, é uma vida inteira. 15 anos. Ela falou que eles estão juntos desde os 15 anos, ela vai fazer 30, então tipo assim, a metade da vida dela, ela tá com ele. Exato. Você confiar numa pessoa pra ir num BBB e ele fazer isso é complicado. E é isso, não é que tipo assim, ele tava bêbado e falou, trazendo pra história da Vanessa, né? A Vanessa tava bêbado e fez aquilo, aí tentando diminuir. Mas o Lucas tava bêbado e fez aquilo, só que depois ele voltou a fazer, entendeu? Sóbrio, então não era sobre a bebida. Então assim, eu acho que ela tá certa mesmo, acho que ela tem que expor isso aqui fora, falar como ela tá se sentindo e tá ganhando seguidores, aproveita pra ganhar dinheiro também, entendeu? É isso, tá certíssima. Bom, vamos falar sobre o paredão? Vamos. Porque temos aí na Berlinda, deixa eu até... Michel, Alane e Davi. 3 pessoinhas aí bastante fortes, o Michel acho que não tanto. Eu acho assim, o Michel, ele tem se mostrado um bom competidor em relação às provas, assim, ele sempre é muito sério, sempre faz a prova com muita atenção e ele tem ganhou 3 anjos seguidos, não, né? Ele ganhou até tipo, sei lá, lugar na edição pra falarem dele por conta disso, né? Que até então ele não tava jogando muito, tava ali. Não, exato, eu acho que até esse segundo anjo dele, aqui fora ainda as pessoas colocavam ele no grupo ali das plantas. Talvez isso tenha melhorado a imagem dele, porque aí ele teve mais tempo de tela, se posicionou mais, teve a oportunidade de falar. Mas, em contrapartida, ainda não acho que ele tenha ganhado essa força toda a ponto de ficar na casa, né? Então, quem sai desse paredão? paredão? Eu acho que quem sai ainda é o Michel. Só que, na minha perspectiva, ainda vai ser um paredão tenso, assim. Porque é o que aconteceu, né? Essa semana o Davi, ele tá em evidência. Então, as pessoas que odeiam o Davi ou que não aprovaram a situação dele com a Vanessa, a expulsão da Vanessa, podem querer tirar ele agora. E eu acho que esse é o único paredão que o Davi pode aí beirar um perigo ganhar altos de... índices de voto, digamos assim. E tem a Alane também, que... Eu acho assim, a Alane, tem algumas falas dela em relação a essas questões que as pessoas julgam como certas ou erradas, de às vezes ela criar uma situação que seja muito mais do que de fato deveria ser. E levantar pautas que não são necessárias. Que não necessariamente precisavam ser levantadas ali. Só que ao mesmo tempo, ela ainda é uma pessoa que minimamente
tá ali dentro da casa, participa das coisas, fala bastante. É uma personagem boa. Exato, eu acho que ela se movimenta bem dentro do jogo. Então eu acho que nesse momento ela não vai ser a pessoa que vai ser eliminada. Eu acho que esse paredão não vai ser nem sobre ela, vai ser sobre as pessoas que não gostam do Davi contra as pessoas que querem eliminar o Michel, que na verdade tá se colocando ali na casa como relativamente planta, né? Eu votaria no Michel pra sair justamente por não estar entregando mesmo Exato. o que a gente tá pedindo, né? Diante de dois personagens que são importantes ali pra casa. Agora, antes da gente finalizar, queria falar sobre uma fala complicadinha do Davi em relação a Yasmin. E aí eu queria que você dissertasse sobre porque o pessoal tá achando pesado. Mas eu acho que o BBB até já usou isso como um sincerão, entendeu? Exato. Davi falou que Yasmin é inútil no jogo. Sim. Yasmin chorou bastante, Lady começou a chorar também, aí a casa ficou um caos, e o pessoal falando do Davi. E tem também esse embate do Davi com a Yasmin, de alguma forma. Queria saber, você acha que realmente foi muito pesado? Você acha que não? Não, eu não acho que foi muito pesado, não, porque é isso. Eu acho que, assim, dentro do contexto que o programa vem se apresentando, a gente já teve falas muito piores da Yasmin em relação ao Davi, e o pior, que nem foi na cara dele, né? Que ela fala muito sobre ele por trás. Ela fala que ele já chamou ele de burro, já falou que ele é psicopata, já chamou ele de moleque e tantas outras coisas que ela chama ele o tempo inteiro. Isso sem falar na cara dele. Acho que o que incomodou ela é ele ter falado isso na frente dela e no ao vivo. E assim, gente, o Davi, ele pode ser o que for, mas ele é uma pessoa que fala o que pensa na cara. Ele é muito sincero, né? Ele falou isso no gramado com a Bia, que ele achava a Yasmin uma pessoa inútil pro jogo. Ele falou isso no confessionário, no voto fechado. E ele falou isso no voto aberto. Ou seja, ele não tem medo de falar o que ele pensa. E isso também é importante, sabe? Porque as pessoas não estão acostumadas a ver pessoas pretas se posicionando como ele se posiciona. E isso incomoda. Mas assim, dizer que não deveria ter falado. Gente, pelo amor de Deus, se a gente for analisar o contexto geral do jogo, a Yasmin, ela teve um enredo lá na primeira semana, quando as pessoas votaram nela assim de cara, porque ela não estava muito participativa no jogo. Ali ela até tava muito, nossa, tá certo, a Yasmin tem que ficar. Só que agora, se a gente for analisar os 50 dias de jogo, quais foram as grandes movimentações que a Yasmin teve dentro da casa? Não teve tantas. Na verdade, acho que... Quais foram as grandes participações que ela teve até hoje, entendeu? Então, tipo assim, desde uma perspectiva em que o Davi enxerga o jogo de forma ativa, ela não teve muito, sabe? E eu acho que ele falou sobre o jogo, né? E falou, não foi ele falou. sobre pessoal, assim, não, tipo, jogo. Ele falou, ela é inútil pro jogo, entendeu? E é isso, eu não acho que tenha sido uma fala extremamente problemática. E a Yasmin também não se posicionou naquele momento. Depois foi fazer o que ela sempre fez, que é falar mal dele por trás. Ela não chamou ele pra conversar. Acabou falando com o Matheus, brigando com o Matheus por conta disso. Exato, por quê? Porque parece que não quer ter um embate direto com ele, sabe? E aí o Matheus, que não tinha nada a ver na história, ainda teve que se justificar e explicar por que ele não se posicionou contra o Davi, sabe isso? Uma coisa meio nada a ver, assim. Nada a ver. Não achei que foi demais, achei que faz parte do jogo, gente. E o seu top 3, Jessi? Meu top 3 hoje, eu acho que assim, como eu tava falando mais cedo, né? Eu não sou a pessoa que quer Davi campeão a qualquer custo. Eu acho que outras pessoas também podem ganhar o programa, como por exemplo a Bia e a Isabelle, que eu gosto bastante. Outra pessoa que eu gostava bastante era a Pitel, mas ultimamente eu tenho começado a rever, assim, por conta de algumas situações e atitudes. Mas você abster em algumas situações, exato. Né? Mas hoje eu acho que eu ainda colocaria ali o meu top 3, Davi, Yasmin, ó. Davi, Isabelle e Bia. Davi, Isabelle e Bia. O top 3. Eu acho que é da maioria dos brasileiros, sabia? Sim. Esse top 3 aí. Porque são personagens assim, importantes, independente da posição em que eles ganham ali, pra mim, sendo eles três no pódio final, tá ótimo. Entendeu? Eu acho que todos os três têm enredos muito bons. E acho que é isso. Boa. Bom, pra gente finalizar, então, eu queria que você meio que analisasse como que você acha que vai ser o futuro do jogo. Temos Vanessa expulsa, um paredão que provavelmente Michel saia, vamos colocar assim nesse cenário. O que você acha que vai acontecer daqui pra frente? Eu acho que com a volta do Davi, as pessoas vão começar a literalmente cair a ficha de que ele é o favorito. Porque eu acho que agora, 50 dias de programa, não tem mais muito o que se fazer. Eu acho que é isso. Quem construiu sua história, construiu. Quem não construiu não vai conseguir mais grande coisa. Então eu acho que daqui pra frente o jogo tende a se acalmar, assim, sabe? Óbvio, né? Sempre vai ter essa questão em relação à expectativa se o Davi, dependendo da configuração do paredão, saia, mas acho que as pessoas vão dar uma segurada em relação a colocar ele no paredão. E principalmente as pessoas que estão próximas a ele, né? Porque, por exemplo, você vê a Isabelle, parece que deu uma afastada dele depois da expulsão da Vanessa. O Matheus fica ainda meio com medo de estar ali do lado dele o tempo todo e receber voto, né? Por causa disso. Mas eu acho que com a volta dele, as pessoas mais próximas dele vão
de fato, sabe, segurar na mão dele e falar, tá bom, então é isso, vamos junto. Já que você é favorito, também estão querendo ser favoritos nesse E o restante eu não sei, assim, acho que não tem grandes embates a partir de agora, grandes enredos a se construir, não. Acho que basicamente o jogo vai permanecer bem linear. Eu também acho. E tomara que não flop, mas eu acho que pode ser que a Yasmin ressurja das cinzas e aí começa um embate novamente não, com o mas Davi ela desde quando ela voltou daquela vez, ela falava assim, agora vocês vão ver a Yasmin. E nada. Nada aconteceu. Ontem ela falou de novo, né? Agora vocês vão, sabe? Aí voltou, ganhou a prova bate-volta. Parecia que ia falar alguma coisa. E não falou, eu fiquei esperando exato. até 1 da manhã. Gente, isso é real, porque a gente quer, tipo, mano, se você tá sentindo alguma coisa, vai lá e fala. Fala, exato. Vamos ter essa briga. O Davi, essa ele é discussão. chato porque ele é insistente nas coisas que ele pensa, mas ao mesmo tempo, ele é a única pessoa que se incomodou, vai lá e fala na hora. Ele já quer Fala tirar na cara, satisfação. já quer tirar satisfação, quer entender o porquê que a pessoa fez aquilo, sabe? Então, assim, quer queira, quer não, a gente pede por tanto tempo um BBB raiz com gente que tenha coragem de falar Que se o que pensa, imponha, que né? se imponha, que bote o dedo na cara, mas quando tem alguém assim, as pessoas começam, gente, sabe? Aí vocês têm que decidir o que vocês Isso, querem, gente. né, galera? Vamos, né? Vamos pensar direitinho o que vocês querem pra gente ter uma coisa só. Pelo amor de Deus. Bom, Jessi, queria te agradecer muito. Amei. Eu acho que eu poderia ficar falando horas com a Jessi aqui sobre BBB. Eu sou muito, é sério, eu sou muito viciada em BBB. Antes de entrar na casa, eu já gostava muito. Ter passado lá mudou muito a minha expectativa sobre o jogo, com certeza. A sua perspectiva também, com tipo, de assistir certeza, diferente, né? Muito, porque agora é isso. Eu entendo o que é estar lá dentro e, ao mesmo tempo, como a edição passa essas coisas aqui fora e como as pessoas enxergam cada coisa que é passada, sabe? Então, assim, hoje em dia, a minha forma de ver e analisar o Big Brother é totalmente diferente da forma que eu me comportei lá dentro e do que eu achava que era antes de participar. Só que é isso, ao mesmo tempo, BBB é um lugar que é uma linha muito tênue, assim, sobre o que a gente fala. Porque, por exemplo, tô aqui falando várias coisas, tô me posicionando, falando o que eu penso sobre o jogo, e pode ser que as pessoas sejam totalmente contrárias a isso e amanhã eu tenha, tipo, um monte de hate novo. Mas, infelizmente... É opinião, né? É opinião, exato. Da mesma forma que todo mundo tem opinião sobre o jogo, e eu me sinto um lugar muito segura de falar, porque eu já participei. Exatamente, né? Então... você viveu. Então, assim, falar com propriedade mesmo. Exato. A gente aqui só comenta. A Jessi, ela já fez os dois. Ela tanto comenta quanto já participou. Então, Exato. já fala com propriedade. Jessi, obrigada, de Obrigada, verdade. eu amei demais. Espero te encontrar mais vezes pra gente comentar sobre BBB. Sim. Eu não sei o que vai acontecer daqui pra frente. Espero que ninguém mais seja expulso ou peça pra sair, porque a gente quer... Ou sim, agora... né? Porque é também entretenimento pra gente, pra comentar. Exato, mas ao mesmo tempo, assim, fica tão chato isso de tipo, não quero mais estar aqui, vou apertar o botão. Gente, então pra que vai, sabe? Exato. Quantas milhares de pessoas se inscrevem todos os anos pra estar dentro daquela casa? Pedindo uma oportunidade. Exato, e aí um monte de gente lá dentro fala, eu vou apertar o botão, sabe? Isso também me incomoda um pouco, mas espero que a partir de agora ninguém desista, todos saiam porque tem que sair e aí a população voltou pra sair, é isso. Isso, e a gente já quer nessa expectativa. Bom, é isso, continuem assistindo muito BBB, críticos do BBB também, a gente sempre vai estar aqui falando pra vocês o que tá acontecendo, comentando e pedindo a opinião de vocês também. E a gente se vê no próximo. Beijo! Tchau, tchau. Tchau.